Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno do canal Regis Oliver. Vamos para uma adaptação aqui da aula de filosofia da primeira série, tá bom? Do terceiro bimestre, né? A professora trabalhou com vocês aí, a Maria Fernanda Degan, Metrópolis, produção do espaço e domínio da técnica, né? Ela trabalhou um filme chamado Metrópolis, né, para ela poder explicar para vocês, porque analisar a ocupação humana, né, e a produção do espaço. Então, nós temos que entender que nem sempre foi desta forma, tá? Então, nós vamos falar aqui do Estado, né? Como surge o Estado, tá bom? A autonomia do indivíduo frente ao poder do Estado. Será que existe essa autonomia do indivíduo frente ao poder do Estado, né? Que poder é esse? Quem deu e o que é o Estado? Quando diz que poder é esse, né? Porque, gente, quando nós falamos do Estado, nós estamos falando de um poder, né? Que foi dado, né? Como assim um poder que foi dado, né? Se você perceber, o Estado, ele, para poder buscar, né, a harmonia, ele pode agir de forma violenta, mas esse poder foi dado por alguém. Se eu falar assim, foi dado por nós, né? Aí você vai dizer, eu não dei nada. Não deu mesmo, né? Mas lá atrás, alguém provavelmente assinou um contrato social. E é desse contrato que nós vamos falar aqui de alguns filósofos que são chamados de contratualistas, né? E aí nós vamos entender um pouquinho o que é o Estado, né? O que é o Estado? Você já estudou em séries anteriores, né? Sobre o Estado, governo, políticas e políticos, governantes, território, né? E nós estamos falando também com vocês sobre território, né? Em sociologia, territorialidade. Você começa a perceber que existe um território que é governado, né? Que é governado por alguém, mas alguém que você, né? Que nós escolhemos de uma forma democrática, tá bom? Então você começa a entender. Mas eu vou voltar no tempo, vou lá nos contratualistas, tá bom? Para a gente tentar entender o que é o contrato social. Mas para falar do contrato social, gente, eu vou fugir um pouquinho da aula da professora em relação ao filme Metrópolis, mas depois eu volto nele, tá bom? Porque a professora já trabalhou ali o filme e ela deixou a pesquisa para você realizar, tendo em mente que muita gente acaba não realizando as pesquisas, né? Mas isso daqui não é a biografia que a professora pediu, né, gente? Ela pediu uma pequena biografia, que eu vou falar um pouquinho do pensamento de cada filósofo que ela citou ali, tá bom? Mas para falar sobre o contrato social, eu tenho que falar de dois estados, o estado de natureza e o estado civil. O estado de natureza é aquele momento em que o homem vivia, provavelmente não tinha muitas leis, regras, né? Porque ele vivia na natureza, ele se confundia muito com os demais animais, né? Ele, eu acredito, era mais instintivo até, realizava as atividades mais por instinto, né? O instinto de sobrevivência, né? Mas nós percebemos que a técnica já nos acompanha há muito tempo, né? Então, se a gente falar da técnica, né, gente, você vai ver, aquele homem já usou a pedra lascada, ele foi utilizando. É técnica, gente, era a tecnologia da época, né? Quando se fala em tecnologia, né, existe a tecnologia da época, né? Quando a gente fala em tecnologia, é a técnica melhorada, mas em cada época tem uma técnica melhorada, né? A técnica que nós usávamos muito na escola antigamente era o mimeógrafo, né? Hoje não mais, né? Hoje você usa aí, né, do próprio celular, você consegue imprimir as folhas direto ali na impressora, tá bom? Mas vamos lá, seguindo aqui. Então, é a saída desse estado de natureza. Não foi tão tranquila essa saída de estado da natureza para o estado civil, né? Principalmente quando nós falamos em trabalho, você vai ver, né? O homem, ele era nômade, ele andava por todos os lugares buscando alimento. Em determinado momento, ele resolve se instalar, ele cria agricultura, né? Agora ele quer ficar ali. Aí você percebe que regras começam a surgir, né? É preciso criar cada vez mais leis para que você tenha
mais harmonia. Então, é a saída do estado de natureza para o estado civil. Vou começar aqui com John Locke, né? O John Locke você encontra na série Lost, né? Um personagem ali que faz referência ao John Locke. O John Locke, gente, ele é um empirista. Lembra o que é o empirista? O que é o conhecimento empírico, né? É o conhecimento que vem da experiência, tá? O John Locke é um empirista. Ele está ali, né, no século XVII, já pulando ali para o século XVIII, muita coisa acontecendo, né, gente? Grandes transformações sociais acontecendo. Então, ele trabalha a teoria do contrato social. Ele vai dizer em algum momento foi assinado o contrato social, nem ele, nem o Rousseau e nem o Thomas Hobbes vão dar uma data definida, mas ele vai dizer teve uma troca, né? Essa liberdade que você tem individual, pensando-se nessa liberdade coletiva, né? O todo, né? É um contrato, né? Se a gente pensar bem, gente, é um contrato. O Estado, ele é falido, ele não tem dinheiro, né? Porque o Estado não é, né, algo fixo, né? Aí que você vai entender o que é o Estado. Mas é uma troca. Nós eh, geramos esse dinheiro para o Estado através dos impostos, e ele nos devolve em benefícios, que seria saúde, transporte, educação, né? Por isso que quando eu falo assim, se eu tiver que me armar para me proteger, para que eu vou pagar os impostos referentes à segurança? Ué, porque se eu estou me protegendo, cabe ao Estado me proteger. Por quê? Porque é um contrato, foi assinado um contrato, né? Esse contrato existe, é o contrato social, né? John Locke, 1632 a 704, ele é o pai do liberalismo, né? Quando se fala em governo liberal, né? John Locke, o Estado intervindo, quanto menos ele puder intervir na vida particular, individual, né? Tá bom? Das pessoas, né? O privado, né? Aí ele diferencia muito o público do privado. Mas a gente observa, mesmo em estados que se dizem liberais, essa interferência, né? O homem, para o John Locke, o homem não é bom e nem ruim, só não pise no calo dele. Então ele vai dizer o seguinte: por isso teve que surgir o Estado, o contrato social, essa saída do estado de natureza para o estado civil. Porque como o homem não é bom e nem ruim, você não pode pisar no calo dele. Então, para manter a harmonia, eu preciso de um poder, mas não precisa ser um poder soberano, né? Não precisa ser um poder soberano, tá? Um governo de poucos, né? Mas que seja para o povo, né? Então ele vai trazer essa ideia. Thomas Hobbes, né? Tem hora que eu penso igual Thomas Hobbes, tem hora que eu penso igual Rousseau, mas vamos lá, no Hobbes. Por que foi necessário o contrato social nessa saída do estado de natureza para o estado civil? O Leviatã, né? Para o Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem. Se deixar, todos se devoram. Para o Hobbes, o homem é ruim por natureza. Ele é ruim, tá? Não adianta. Ele é ruim, ele na lei do mais forte, né? Quem é mais forte se dá bem. Seria bom, vou fazer uma pergunta para você, seria bom viver sobre a lei do mais forte? Tudo bem se você for o mais forte, né? Mas parece que sempre tem alguém mais forte e você acabaria se sujeitando a alguém, né? Então, segundo o Hobbes, a maneira que ele encontra para controlar esse homem que ele diz ser ruim é um poder absoluto. A mão do Estado tem que ser pesada, pairando sobre a cabeça. Conforme for necessário, essa mão desce e essa mão volta. Precisou, a mão desce, pesa, né? Um estado absoluto. Essa é a ideia do estado para Thomas Hobbes, né? Hobbes. O Leviatã, né? O Leviatã é um monstro marinho, tem na Bíblia, né? Então ele vê o estado como um monstro, né? Nós observamos isso na internet, né, gente? Você percebe aquilo que o Hobbes falou, né? A internet ela veio meio, não tinha regras, não tinham leis, não tinham, mas precisou, né? Foi necessário estabelecer leis, porque sem as leis parece que o homem. Vou tentar colocar um vídeo aqui em cima para você, tá bom?
explicando muito bem isso de uma experiência que foi feita por uma artista, né? Que ela vai apresentar a arte dela e ela diz que podem fazer tudo com ela e nada irá acontecer, né? Então, quando não tem nada vai acontecer, né? O que será que o homem é capaz? Vou deixar o cardzinho aqui em cima para você. E nós vamos no Jean-Jacques Rousseau. Tá? Os dois primeiros são filósofos ingleses e nós vamos para um filósofo suíço, né? Rousseau, 1712 a 1778, século XVIII, grandes transformações. Concordo também com Rousseau quando ele diz que o homem é bom, né? Para Rousseau, o homem da natureza era bom, porque ele tinha com ele, era adquirido, isso era natural, é do homem. Por isso que nós encontramos leis para resgatar isso, porque é nosso, é natural. O direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à vida, né? Ele vai dizer, esses direitos são nossos por natureza. Então, para o Robbins, Thomas, para o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, ele nasceu bom, ele se corrompeu. Quando ele se corrompeu, foi necessário o surgimento do Estado. E quando é que ele se corrompeu? Quando alguém cercou um pedaço de terra. Imagine aquela vida boa, os crudes, né? O desenho dos crudes. Aquela terra não é de ninguém, é de todos. Aí, de repente, alguém resolve cercar um pedaço de terra, o melhor pedaço de terra. E agora, como fica, né? Eu vou querer aquele pedaço de terra. Então surge a propriedade privada. E no momento que surge a propriedade privada, o meu e o seu, o homem se torna ruim. E agora eu preciso de um controle. Qual é este controle? É o Estado. Então você percebe que nos três filósofos a necessidade é diferente, mas todos trazem a necessidade do surgimento do Estado. E o que é o Estado? Nós vamos trabalhar na aula de sociologia o que é o Estado, né? Nós estamos falando sobre território já há um tempo, né? E vamos trabalhar essa ideia do Estado ali na aula de sociologia, tá bom? Mas o Estado, ele é uma criação humana, né? Ele é uma forma que o ser humano encontrou para essa saída do estado de natureza para o estado civil. Pense no que o Hobbes falou: o homem é lobo do homem. Se deixar, todos se devoram. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal do professor Regis Oliver.